Olá, amigos e irmãos. Meu nome é Pedro e sou da Igreja Obra e Restauração de Bitinga. Tudo bem? Espero que esteja. Hoje estarei lendo alguns versículos da Bíblia e passando a mensagem. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e me ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Amigos e irmãos, hoje nós lemos sobre a história de Davi. Aqui a passagem da Bíblia nos relata que havia um rei chamado Saul, no qual reinou Israel por 40 anos. E por desobediência a Deus, foi enviado um profeta chamado Samuel, para que lhe anunciasse a Saul que deixasse o seu reinado, que logo chegaria seu sucessor. E enviou o mesmo profeta Samuel para Belém, na casa de um homem chamado Jessé. Lá havia um varão que seria um ungido que Deus escolheu para rei de Israel. Pois Jessé tinha 8 filhos homens. Então fez o profeta, encheu um vaso de azeite e foi para Belém.
Chegando na casa de Jessé, logo viu um varão, por nome de Eliabe, e disse: certamente que esse será um seu ungido, pois tinha boa aparência. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E assim sucedeu com os outros 6 filhos. Todos foram rejeitados por Deus. Então disse Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então trouxeram Davi. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Nessa leitura, eu pude aprender que Deus não olha para a aparência, para um chamado. Se você tem uma bênção, ninguém pode tirar de você. Ainda que o tempo passe, essa bênção é sua. Pois ainda com 7 irmãos grandes e formosos, Deus escolheu o improvável aos olhos do homem. E também aprendi que o tempo também é necessário. Temos que saber esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é nosso tempo. Lendo eu a leitura de Davi, pude relatar que depois que Davi foi ungido, ele ainda pelejou por 13 anos para reinar Israel. Ele continuou com uma vida humilde, apacentando as ovelhas, e tocava a harpa para o rei Saul, para acalmar quando o espírito perturbador atormentava ele. E tinha outros ofícios também, mas Deus sempre capacita aquele que ele escolhe. Então, mesmo sendo um homem franzino, ele matou um urso e um leão, e também ficou conhecido por matar um gigante, por nome de Golias, a quem todos temiam. Pecou uma vez, mas Deus o perdoou. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Nunca pense que você é pequeno se você tem um chamado. Deus nunca te esqueceu. Tudo tem seu tempo. Amém.